Virando Amigo orgulhosamente apresenta... Questão NB. Quando o fluxo magnético varia através de um circuito elétrico, ocorre indução de uma força eletromotriz e de uma corrente no circuito, como, por exemplo, a figura a seguir ilustra a situação em que um fio condutor retangular de lados 0,25 metros e 0,80 metros é deslocado com velocidade constante V igual a 0,40 metros por segundo para uma região onde existe um campo magnético constante de módulo 0,15 Tesla, perpendicular ao plano do fio condutor e no sentido indicado na figura. Com base nessas informações, faço o que se pede no item, considerando que o fio condutor atravessa completamente a região de campo magnético. Assinale a opção que representa o tempo em que haverá corrente induzida no fio, desde o instante em que começa a entrar no campo magnético até o instante em que sai totalmente da região onde existe o campo magnético. Bem, primeira coisa, né? Eu tenho uma espira se movimentando. Inicialmente ela estava fora do campo magnético e depois ela entra no campo magnético totalmente e depois ela sai. A corrente induzida aparece quando há variação de campo magnético dentro do circuito. A gente pode observar que o condutor retangular aqui, ele está se movimentando para a esquerda com uma velocidade constante. Então, isso quer dizer que um instante depois ela penetrou mais ainda no campo magnético. Então, o que está acontecendo, né? Primeiro, esse xizinho aqui quer dizer o campo magnético, o X entrando no quadro, entrando na tela. Muito bem. Eu posso observar que nessa situação que eu chamei de 1 aqui, o campo magnético entrando dentro da área é muito menor, que nasce, e ele vai aumentando à medida que eu vou penetrando dentro da região aqui. Então, quanto mais eu me movimentar para a esquerda, mais xizinho vai aparecer dentro dessa espira. Lembrando que ela tem que ser de material condutor, não é? Então, a corrente induzida vai surgir para evitar a variação do campo magnético. O que está acontecendo com esse campo aqui? Dentro dessa área fechada, o campo X está fazendo o quê? Aumentando. Então, vou pegar o condutor que está movimentando aqui, esse condutor aqui, e nele vai ser gerada uma corrente induzida de tal forma que ela impeça o aumento do campo. Para descobrir o sentido da corrente induzida, eu vou usar a regra da mão direita, na qual esses dedos aqui indicam o sentido do campo magnético e o polegar vai indicar o sentido da corrente elétrica. Muito bem. Então nós temos o seguinte: o campo entrando, que é o xizinho dentro da espira, está aumentando. Então tem que colocar a minha mão direita sobre o condutor na vertical aqui, que esse condutor aqui que está variando, o movimento desse condutor que está aumentando, o campo entrando aqui. Então, se o campo entrando está aumentando, eu tenho que colocar minha mão direita de tal maneira que dentro da área fechada, meus dedos estejam saindo. A corrente induzida é gerada para impedir a variação do campo magnético dentro da área fechada aí. Como está aumentando o campo magnético entrando dentro dessa área fechada, eu tenho que criar um campo saindo para impedir a variação desse campo. Por isso que meus dedos estão saindo dentro da espira.
Então a gente pode observar que os dedos estão saindo aqui na região interna e essa corrente induzida vai ser no sentido anti-horário. E eu vou ter uma corrente induzida até o momento que essa espira entrar completamente aqui dentro do campo, que aí não vai haver mais variação do campo magnético dentro da espira. Ok. Quando ela estiver chegando no final, agora acontece o contrário, né? Quando ela estava totalmente imersa dentro do campo, dentro dela tinha um monte de campo entrando na tela sem modificar. Agora, se eu observar, à medida que a espira vai se movimentando para a esquerda, vai diminuindo o número de xzinho aqui, ó. Xzinho quer dizer o que, né? X é um vetor entrando aqui. No caso, esse vetor é o vetor campo magnético. Então, quando eu movimentar, quando a velocidade for para a esquerda, eu começar a sair da região do campo magnético, vai diminuir o tanto de xzinho aqui. Então, eu vou pegar este condutor aqui, que é o condutor que está imerso no campo, e com a mão direita eu vou fazer com que eu impeça a variação do campo. Qual que é a variação que está acontecendo, né? Está diminuindo o campo entrando, então meus dedos vão ter que estar entrando no lado de dentro da espira. Mais uma vez, toda vez que tiver um circuito fechado de um condutor e houver uma variação do campo magnético dentro dessa área, vai ser gerada uma corrente induzida para impedir que essa variação ocorra. No caso agora, o campo entrando está diminuindo. Então, a corrente induzida vai ser gerada de tal maneira para que haja um campo entrando, para impedir que o campo entrando diminua. Isso quer dizer que neste momento a corrente induzida vai ser no sentido horário. Polegar da mão direita da figura que vai indicar o sentido da corrente. Nós queremos descobrir o tempo em que existe corrente induzida. Então ficou fácil. Nós já sabemos que só tem corrente induzida enquanto houver variação do campo dentro da espira. Então ela vai andar 0,8 metros entrando aqui e depois ela tem que andar mais 0,8 metros saindo. Velocidade é igual ΔS sobre ΔT. A velocidade é 0,40 metros por segundo. O ΔS é a distância, só que eu não vou usar a distância de 2 metros. Eu vou usar a distância de 1,6 metros. A partir do momento que a espira começou a entrar na região de campo magnético e o campo dentro da espira começou a aumentar, ela vai andar 0,8 metros até estar totalmente imersa no campo. Beleza. Ela vai andar um pouco, totalmente imersa, então não vai ter corrente induzida porque o campo não variou, e depois ela vai andar mais 0,8 metros até sair totalmente, né? Então ΔS é 1,6 sobre ΔT. Então o tempo que ela vai gastar é 1,6 dividido por 0,4, que vai ser 4 segundos. Alternativa B, se eu estivesse estudando uma questão tão legal de corrente induzida, eu dava um like no vídeo, me inscrevia no canal, fazia um comentário de qual cidade que eu estou assistindo esse vídeo
e ainda falava pra galera que tem um canal massa de física no YouTube. Nossos sonhos são gigantes, não é verdade? Então, e às vezes a gente se depara com a física e acredita que isso é um obstáculo intransponível. Então o canal Pirando Amigo está lançando os cursos agora para organizar o conteúdo melhor. Nós temos todo o conteúdo de forma gratuita no canal. Agora a gente vai organizar os cursos, que vai ser uma maneira de organizar didaticamente o jeito de você estudar. Então, espero que você veja na descrição do vídeo o link para a inscrição do curso. Te vejo lá. Um abraço. Não coloque limite em seus sonhos. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.